segue em terceiro com 64 pontos. Quinta-feira, o time do Leonardo Jardim vai enfrentar o Juventude pelo Brasileirão no sul do país. Vamos para a Toca da Raposa, onde está Maria Cláudia Bonucci, para saber quais são as novidades da preparação do Cruzeiro. Bonucci, boa tarde para você. Tudo bem, Maurício? Boa tarde para você também, todo mundo está com a gente aqui no GE. Olha, o Cruzeiro treinou hoje de manhã aqui na Toca da Raposa e vai seguir treinando pela manhã até quarta-feira. Na quarta-feira, à tarde, é que a delegação embarca para Caxias do Sul, lá no Rio Grande do Sul. E até falando em Rio Grande do Sul, vou aproveitar para fazer um parêntese aqui, porque tem um outro clube de lá, o Grêmio, que está de olho no diretor de futebol do Cruzeiro. Tem negociação muito bem encaminhada já com o Paulo Pelaipe, mas que só deve ser anunciado oficialmente no fim da temporada, depois dos últimos compromissos do Cruzeiro. Voltando, então, ao próximo compromisso, que é contra o Juventude, Leonardo Jardim tem 4 desfalques, todos por suspensão. O Wallace, o Matheus Pereira, o Christian e o Arroio levaram o terceiro cartão amarelo e não jogam contra o Juventude. O Fabrício Bruno, o zagueiro, está com a seleção brasileira, que joga amanhã na França. Ele vai voltar de carona no avião da Leila Pereira, presidente do Palmeiras, e vai encontrar a delegação já em Caxias do Sul. Não sabemos se ele começa jogando, porque tem a questão da viagem, do cansaço e também dos treinos que ele vai perder. E a gente vai ver na reportagem que ele tem sido peça fundamental na defesa do Cruzeiro. De vez em quando, Leonardo Jardim solta segredos sobre como ajustou esse time. Uma das coisas que eu acredito é defender em bloco e atacar em bloco. E no caso defensivo, toda a gente tem funções. Desse jeito, o Cruzeiro se tornou a segunda melhor defesa do campeonato, com 22 gols sofridos, atrás do Flamengo, com 21. Eu lembro-me bem que o Cruzeiro era uma equipa altamente criticada defensivamente quando eu cheguei, que sofria muitos gols. A campanha do Cruzeiro no Brasileirão apresenta 2 cenários bem distintos. Com a dupla Fabrício Bruno e Vidalba em campo, o time sofreu apenas 11 gols em 24 jogos. Em 15 dessas partidas, saiu de campo sem levar nenhum gol. Já sem Fabrício Bruno e Vidalba atuando juntos, o Cruzeiro tomou 12 gols em 9 jogos. E nesse período, só em um jogo não foi vazado. O argentino Vidalba, no grupo desde o ano passado, só conseguiu sequência de jogos com Leonardo Jardim. Ele gosta de dividir os méritos da solidez defensiva com os colegas. Acho que essa é a parte importante de nossa equipe. Quando perde a bola, passa a linha, todo mundo se junta, fica perto e isso complica muito a possibilidade do time rival fazer o gol. O último gol do Cruzeiro, você lembra quem marcou? Gol de cabeça do zagueiro artilheiro Fabrício Bruno. Ele é mortal no jogo aéreo. Gol contra o Grêmio. No último jogo, Cruzeiro e Fluminense, ele passou em branco, mas a defesa também, pela 15ª vez. Jogador de seleção, Fabrício Bruno cometeu erros que provocaram a derrota inédita para o Japão. As críticas não atrapalharam o desempenho no Cruzeiro, tanto que ele foi convocado novamente. Eu volto sempre com a cabeça erguida e sempre disposto a dar o meu melhor. Sempre sou grato a Deus pelas oportunidades, ao professor Ancelotti pela confiança. Depois dos compromissos contra Senegal e Tunísia, Fabrício volta para fazer o 25º jogo no Brasileirão, ao lado do parceiro Vidalba. Eu acho que são jogadores que se completam bastante, trabalhando junto, e eles hoje são uma das melhores duplas do Campeonato Brasileiro. É hora de falar sobre um ex-jogador do Cruzeiro que mais cedo ou mais tarde vai garantir alguns milhões de reais. Eu me refiro a Igor Thiago, centroavante que tem 24 anos de idade, joga no Brentford e tem números impressionantes. São 8 gols em 11 partidas na Premier League. Ele tem tudo para se tornar, nessa temporada, o brasileiro com mais gols em uma temporada na história da Premier League. Esse recorde pertence a Matheus Cunha, Martinelli e Firmino, todos com 15 gols cada. Como a gente nem chegou à metade da temporada e com apenas 11 jogos, o Igor Thiago já chegou a 8 gols, dá para imaginar esse recorde sendo batido. Jogador formado na base do Cruzeiro, ele teve entre 2019 e 2021 na Raposa, até por isso o Cruzeiro tem quase 1,5% em relação ao mecanismo de solidariedade de todas as negociações que o Igor Thiago se envolver daqui até o fim da carreira. Quando ele troca o Clube Bruges da Bélgica pelo Brentford da Inglaterra, o
Cruzeiro assegurou na oportunidade quase R$2.800.000. Só para completar, além desses 8 gols em 11 jogos na Premier League, ele tem mais um jogo e um gol na Copa da Liga Inglesa. Foi comprado pelo Brentford por 33 milhões de euros. E se mantiver esse nível de atuação, quando for vendido pelo Brentford, vai garantir cifras bem mais altas, aumentando a receita do Cruzeiro. Bora falar sobre Paulo Pelaip, com a chance de o executivo de futebol do Cruzeiro pintar como reforço do Grêmio. Posso assegurar para vocês que o Pelaip é o plano A, B e C do Grêmio. Há mais de um mês que as conversas começaram e o Odorico Romano, novo presidente do Grêmio, quer muito contar com o Pelaip. O Pelaip disse que não pode tomar nenhuma decisão antes do fim da temporada, até porque tem várias coisas importantes. O Cruzeiro ainda tem uma mínima chance de título do Brasileiro e disputa a partir de 10 de dezembro as semifinais da Copa do Brasil. A partir do fim da temporada, aí ele se senta para conversar com dirigentes gremistas, que dá para contar que o Grêmio decidiu esperar pelo Pelaip, que iniciou sua carreira no próprio Grêmio em 1979 e já voltou ao clube em outras 5 passagens. Importante registrar também que a mãe do Pelaip, de 93 anos de idade, mora em Porto Alegre, o que pode acabar fazendo com que ele aceite essa oferta proposta de números e cifras bastante altas. Cheguei a conversar com o Pelaip antes de gravar o vídeo e o Pelaip disse que precisa aguardar até o fim da temporada para tomar sua decisão. Você sabia que Balotelli e Piatek poderiam ter virado reforços do Cruzeiro? A revelação foi feita por Rômulo Caldeira, ex-lateral da Raposa e hoje agente financeiro. Rômulo conta que no ano passado ofereceu o italiano e o polonês para que eles pudessem virar reforços do Cruzeiro, mas a diretoria, que havia contratado pouco tempo antes o Caio Jorge, preferiu insistir no centroavante brasileiro, que ainda não havia conseguido explodir até aquele momento. Caio Jorge havia chegado depois de uma passagem apagada pelo futebol italiano, pela Juventus e pelo Frosinone. No Cruzeiro ele demorou a engrenar, e a percepção é que se viesse um centroavante gringo de mais nome, o Caio Jorge definitivamente não aconteceria. E dá para dizer que o Cruzeiro acertou na mosca, até porque o Caio Jorge é hoje artilheiro do Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil, e certamente vale muito mais do que os 7 milhões de euros investidos. Há quem garanta que o Cruzeiro não negocia por menos do que 35 milhões de euros, considero a pedida alta. Já Piatek e Balotelli vivem em realidades bem diferentes. O Balotelli não joga desde o fim da última temporada na Europa. Ele defendia o Genoa, onde atuou apenas em 6 jogos. Existe uma possibilidade grande de um italiano hoje com 35 anos de idade se aposentar. Já o Piatek, polonês de 30 anos de idade, acabou se mudando para o Al Duhail, do Catar, onde tem 9 gols em 14 partidas. Só para completar, registrar que se o Caio Jorge for vendido, isso não deve acontecer em janeiro, embora exista a possibilidade, o Cruzeiro garante já ter o seu substituto, Neisser Villarreal, centroavante colombiano de 20 anos de idade, contratado depois de fazer sucesso no Sul-Americano e também na Copa do Mundo Sub-20, é reforço do Cruzeiro a partir de dezembro. Hora de falar sobre o Cruzeiro. O que pode tirar Paulo Pelaip da Raposa? Ele tem a oferta do Grêmio. Já contei para vocês no final de semana que o Pelaip não aceitou, ainda não respondeu à oferta do tricolor gaúcho. Mas existem alguns pontos que pesam muito para que no fim dessa temporada o Pelaip se decida por voltar ao Grêmio, deixando o Cruzeiro. Primeiro ponto, a mãe do Pelaip, 93 anos de idade, ela mora em Porto Alegre e pediu para que o filho esteja mais perto dela, nesse resto final de vida da mãe do Pelaip, e esse pedido é super importante. Outro ponto, o Grêmio fez ao Pelaip a melhor oferta que o Pelaip já teve do ponto de vista salarial ao longo de toda a carreira, e olha que o Pelaip trabalha na bola desde 1979, começou justamente no Grêmio, e esse ponto também pesa. Foram 5 passagens pelo tricolor gaúcho, e o Pelaip tem uma identificação enorme, um carinho, ele é torcedor do Grêmio. E aí, juntando todo esse pacote, dá para imaginar que é grande a chance de um negócio acontecer. Mas o Pelaip, até por respeito ao Pedro Lourenço e ao Pedro Júnior, só vai tomar essa decisão ao fim da temporada, depois de o Cruzeiro terminar sua participação no Campeonato Brasileiro e também nas semifinais da Copa do Brasil, confronto contra o Corinthians marcado para 10 de dezembro.
E aí, torcedor, espero que tenha gostado do vídeo. Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça também de deixar o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você acompanha em primeira mão todas as movimentações do Cruzeiro dentro e fora de campo. Então, se eu fosse você, me inscrevia para não perder nada. Um abraço e até o próximo vídeo.